Boa tarde, voltamos aí. Agora, seguindo a nossa programação, gostaria de chamar aqui o Danilo. Ele vai falar um pouquinho da importância de startups participarem de uma comunidade. Seja muito bem-vindo, Danilo. Boa, Aí, legal. Boa tarde, galera. Obrigado aí pela apresentação. Vamos começar o painel aqui. Então, primeiro de tudo, me apresentar, né? Meu nome é Danilo Picucci, eu sou gerente de comunidades na Associação Brasileira de Startups. Trabalho aí com inovação, empreendedorismo e startups há 6 anos já fui empreendedor e tal. E aqui na B Startups eu tenho a responsabilidade de ajudar a desenvolver regiões, cidades empreendedoras, então ajudar a empoderar pessoas aí, que a gente chama de líderes de comunidade, para que eles possam ajudar a desenvolver suas regiões e a gente criar e desenvolver comunidades de startups, né, ambientes aí de colaboração entre empreendedores, que a gente consiga, no final, ter o objetivo de formar mais startups e formar melhores startups através de troca, colaboração aí e todo um processo que nós acreditamos que faz muito sentido para o desenvolvimento econômico da região. E, como eu mencionei, aqui é um painel, né? Então a gente tem alguns convidados e eu vou chamar eles aqui para o palco. Primeiro de tudo, queria chamar a Natália Ferreira, que é gerente de programas estratégicos na CAT, né? Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia. Natália, bem-vinda, se apresenta aí para a gente, por favor. Boa tarde, obrigada, Danilo. Bom, eu sou a Natália Ferreira, como comentado ali pelo Danilo. Atualmente eu exerço esse papel, né, de gestão dos programas estratégicos aqui na Associação Catarinense de Tecnologia, que, né, basicamente a gente atua desde apoiando empresas que estão numa fase inicial, que são startups, até empresas mais consolidadas aqui do estado de Santa Catarina. Também já tem uma jornada aí um pouco longa, vamos dizer assim, né, de quase 10 anos trabalhando em ecossistemas. Então eu venho do ecossistema mineiro, então atuei lá por 6 anos e mais recentemente, né, nos últimos 3, quase 4, trabalhando aqui no estado de Santa Catarina. Então, tem bastante contato com incubadoras, né, com algumas comunidades também. Então, é um enorme prazer, né, bater esse papo aqui com todos vocês. Legal, obrigado, Natália. Fica aí com a gente. Vou chamar agora o Luiz Gomes, que é Head de Aceleração da aceleradora Overdrives, ali em Pernambuco, e também diretor de novos negócios do Ser Educacional. Bem-vindo, Luiz, se apresenta aí para a gente. Valeu, Danilo. Boa tarde, campuseiras e campuseiros. Bom, eu sou Luiz Gomes, sou hoje idealizador e responsável pela Overdrives, uma aceleradora de startups que nasceu dentro do grupo Ser Educacional, uma das principais empresas de educação de ensino superior privado no Brasil. Tenho um background também de empreendedorismo em startups, né? Então eu tive minha startup durante um tempo, finalizei meu ciclo vendendo parte da operação para o Porto de Roterdã, na Holanda, volto para o Brasil para novos desafios, e o desafio que surgiu foi assumir a diretoria de novos negócios do Ser Educacional e dele idealizar esse programa de aceleração que hoje roda em metodologia 100% remota, tem atuação a nível nacional, então a gente consegue se conectar com startups de todo o país. Estamos indo aí para 21 startups investidas até agora, e hoje é isso que eu faço, compartilho, pesquiso muita coisa sobre startups. Então meu universo, meu dia a dia são comunidades, desenvolvimento de startups, me conectar com tudo isso, e eu acho que o papo hoje vai ser bem interessante nessa linha. Boa, legal. Bem-vindo, Luiz. Valeu. E por fim, a última integrante aqui do nosso painel, a Regina Domingos, cofundadora da ValiFit, uma startup aí que tem se destacado ali em Rondônia. Conta um pouquinho mais pra gente aí, Regina. Bem-vinda. Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou personal trainer e eu resolvi montar essa startup, né, por conta da demanda que eu tinha de ter um programa ágil, um programa bacana, que me atendesse com personal, mas que fosse, assim, algo de qualidade, né, que eu pudesse mostrar ao meu cliente. Esse trabalho bom, esse programa, digamos assim, diferente do que já tinha no mercado. E para mim, assim, foi muito, né, diferente eu ter que entrar numa área de empreendedorismo. Eu falei, poxa, como é que eu vou fazer isso? Então, para mim, assim, foi tudo novo, eu tive que ir atrás de pessoas ligadas a áreas, né? E eu falei, eu estou abrindo uma startup, uma empresa,
E, enfim, estamos aqui, conseguiu uma colaboração de um programador e estamos com a nossa startup, graças a Deus, assim, bem, e estamos alavancando. Legal, Regina, muito bom. Vamos ouvir um pouquinho mais aí nas próximas perguntas aí da conversa. Bem-vinda. Legal, eu vou começar aqui as nossas perguntas, primeiro passando um pouquinho pela Natália aqui, pela Kat. Natália, conta um pouquinho para a gente, eu queria entender um pouco como que funciona a interação das startups aí nos programas que vocês têm, né? Como que é esse processo hoje? Legal, Danilo. Bom, assim, hoje, né, a gente tem aí cerca de quase 1.300 empresas de tecnologia, e as startups, especificamente, elas estão dentro de um guarda-chuva do que a gente chama, né, de ACAT Startups, e aí elas, né, podem interagir entre elas, principalmente através dos programas. Então, a gente tem o principal programa, que é a incubadora de empresas, que é o Midtech. Então, é até muito bacana essa integração, esse senso de comunidade que a gente consegue ter entre as startups que estão incubadas. Então, esse é um dos grandes diferenciais, essa troca entre elas, né, para ajudar nesse processo de desenvolvimento. E também a gente tem um outro programa que eu acho que esse tem um espírito, né, maior ainda de comunidade, que são as verticais de negócios, né, que são os grupos de empresas por segmento de mercado. Então, hoje a gente tem 11, né, segmentos de mercado, então tem desde energia, varejo, enfim, são 11 mercados que a gente acredita como potencial e também que são representativos aqui em termos dos segmentos das nossas startups, e é um momento realmente que elas se trocam, fazem negócios juntos. Então a gente até essa semana teve algumas trocas, desde capacitações, troca de boas práticas, à geração de negócios. Então esses mecanismos ajudam bastante nessa sinergia. Fora, assim, a CAT, ela já respira muito esse espírito de colaboração, de associativismo. Então, na prática, assim, né, eu acho que essa troca, ela já faz parte do dia a dia, né? Então, um outro exemplo, assim, de senso de comunidade, que a gente tem uma rede de mentores que, basicamente, hoje, ela é formada por startups que, às vezes, evoluíram, né, já tiveram aí sua trajetória mais madura aí no ecossistema e hoje acabam retornando. Então, isso também é um exemplo do senso de comunidade, né, principalmente do give back que a gente consegue criar dentro desse sentimento aí da comunidade. Além do que, né, isso eu estou falando muito a nível da instituição ACAT, né, mas a gente também tem essa interlocução muito forte com os demais programas, né, as demais comunidades. Então, aqui mesmo em Santa Catarina, a gente tem o Startup SC, que é a comunidade maior, né, que aí tem empresas ligadas à CAT, também não ligadas à CAT, então tem desde programas de capacitação, enfim, N outras formas aí de interlocução que a gente também super estimula, né, então, inclusive tem um grande evento que a gente tem aqui no estado, que é o Startup Summit, que é o grande encontro aí das comunidades aqui de startup aqui do estado, que sela esse sentimento de troca, de compartilhamento. Então, essa são um pouquinho das iniciativas que a gente tem aqui, digamos, no estado e que a CAT também apoia diretamente. Legal, Natália, muito bom entender um pouquinho. Já conheci uma parte aí, é bem interessante aí como vocês rodam os programas. Como associação, a Base Startups também, né, tem um pouco do DNA disso e é interessante, tem bastante sinergia. Legal, e vou passar a palavra agora para o Luiz. Queria ouvir também um pouquinho como funciona a dinâmica no Overdrive, né, como que é essa troca do programa de aceleração e toda a lógica de interação entre as startups de vocês. Beleza. Uma das grandes questões que acabam surgindo quando as startups vêm interagir com a gente, olhando por trás da gente o Grupo Ser Educacional, que é uma estrutura de educação, é a dúvida de a Overdrive, então, é uma aceleradora para edtechs. E a grande questão não, a gente olha para startups de vários mercados. Então, hoje, a gente tem startups investidas e aceleradas em mais ou menos uns 10 mercados diferentes. Isso é muito legal, porque a gente entende
as startups como oportunidades de negócio que podem ter o ambiente corporativo como pontos de conexão ou como pontos de fortalecimento daquele negócio dentro do cenário. Eu vou dar 2 exemplos para vocês entenderem como é que a gente se relaciona com as startups, principalmente quando elas não atuam no setor educacional. Por exemplo, a gente tem uma startup que desenvolve órteses, ou seja, imobilizadores articulares através de impressão 3D. Então, o grande objetivo dessa startup é eliminar completamente o uso de gesso, que tem uma série de problemas da produção ao descarte. E quando essa startup foi selecionada e acelerada com a gente, a grande questão foi, mas como é que esses caras vão se beneficiar da relação com a universidade? Só que a universidade, dentro do seu conglomerado de formação, a gente tem, por exemplo, cursos de fisioterapia, medicina, e por mais que essa solução ela não seja uma solução educacional, mas ela pode se agregar, a se acoplar ao desenvolvimento profissional daquelas pessoas que estão entrando no mercado e podem adquirir uma nova visão sobre formas de imobilização articular. Então, mesmo não sendo uma solução de educação, pode se adequar ao ambiente universitário para ter mais um cliente. Então, a gente não fixa a startup ao grupo, mas a gente coloca o grupo como um novo potencial cliente, ou como eu disse, como uma ponte de conexão. Como conexão, tem um outro exemplo que eu acho muito legal, que é uma startup que a gente acabou de acelerar, chamada Scambi, e as 3 fundadoras, o primeiro detalhe é que uma fundadora mora na Flórida. Então, isso é ótimo, ser uma estrutura pensada para o remoto, porque a gente literalmente consegue acelerar pessoas até em outro país. E a Scambi é uma estrutura de vendas e compras de roupas de segunda mão. E aí vocês podem pensar, cara, mas o que é que isso tem a ver, então, com o grupo universitário? A gente tem mais de 300 mil estudantes universitários e esse público, especificamente, é um público que consome itens de segunda mão, tanto para vender quanto para comprar. Então, a Scambi, por exemplo, pôde usar a plataforma do grupo, né, a plataforma educacional, para atingir potenciais 300 mil novos usuários a se cadastrar na plataforma. Uma solução B2C, a gente sabe aqui da dificuldade do B2C em captar, por exemplo, leads, captar potenciais usuários da solução. Então, quando a gente pensa na corporação e pensa nas startups, e a gente coloca nesse meio a interface da aceleração, a gente consegue ter a aceleração de fato, entregando os benefícios de conhecimento e desenvolvimento do perfil empreendedor para quem é acelerado, além do próprio investimento. Mas a gente também tem um viés corporativo que, em vez de engessar processos ou dificultar o desenvolvimento das startups, serve como ponto de conexão ou um potencial cliente, dependendo da realidade. Então, isso faz com que toda a justificativa da nossa aceleradora olhar para diversos mercados faça sentido e dê retorno tanto para a startup quanto para a aceleradora. Eu acho que essa relação ela é muito boa, é uma relação muito franca. A equipe da gente são pessoas que já tiveram vivência em startup, então a gente não olha só para as teorias, a gente sabe entender o dia a dia, a prática, os comportamentos. E eu acho, Danilo, que esse é o grande viés positivo nessa interação. A gente cumpre o beabá da aceleração com investimento, com mentoria, com conexões, mas o dia a dia, as relações, as conexões e a facilitação que a gente traz da startup com outros players ou com outras pessoas acaba sendo o grande diferencial nessa conexão com o ecossistema e a partir de Recife, né? A Overdrives é baseada em Recife, então a partir do Manguezal, que é a comunidade local, mas a gente se conecta hoje com outros ecossistemas de forma digital. Eu acho que essa é a grande vantagem que a gente tem hoje, necessariamente, de estar no digital e as conexões acabam se fortalecendo. Legal, Luiz. Muito bom. Em breve a gente explora um pouquinho mais aí de detalhes. Antes de falar um pouquinho mais, vou perguntar para a Regina agora, né, Regina? Você tem uma realidade aí do norte do país, que é, né, como sabemos, aí os vários Brasis, né, que nós temos aqui na nossa nação. E eu sei que você tem aí você teve ou tem uma interação aí interessante com a Tambaqui Valley, né, que é a comunidade aberta do estado de Rondônia, e queria saber como que foi isso para você, como que a Tambaqui interagiu com você e o que isso te ajudou. Você está no mudo. Me joga de volta. Peraí. Opa. Você está no mudo, Regina. Tira seu microfone aí.
Desculpa. Então, a comunidade Tambaqui foi fundamental, Danilo, para que esse projeto que eu tinha virasse realidade. Fazia uns 8 anos que eu tinha essa vontade, sabe, de ter um programa de avaliação física, uma parte técnica muito boa, uma base técnica muito boa, mas também que fosse um programa fácil, um programa que todo mundo pudesse usar, com uma qualidade técnica muito grande, mas muito intuitivo. E os programas até então eram muito engessados, ou você tinha assim, um programa muito grande, com muita informação que não atendia o personal, ou um programa muito fraco. E aí eu fui atrás de um amigo que tinha uma startup, que é Eficiência Fiscal, que também virou um case de sucesso, enfim, e ele falou assim, Regina, eu vou te colocar na comunidade, eu falei para ele da minha intenção, ele falou, vou te colocar na comunidade que lá você vai encontrar suporte, vai poder te orientar. Gente, foi assim a melhor coisa, porque eu entrei, né, conversei com o Rangel, entrei na comunidade, coloquei a minha demanda, consegui um programador, que hoje é meu sócio, nós somos sócios na Valifit. E, assim, foi muito bom todo o suporte, porque eu não tinha ideia, né? Porque as empresas tradicionais é mais tranquilo, mas quando você entra nesse mundo digital, que você vai lançar isso, tem os seus desafios e que não são poucos. Então, assim, a gente ainda está no começo, estamos desenvolvendo, mas a comunidade com apoio total. Tem o Startup RO do Sebrae também, que a comunidade trouxe, que está ajudando a gente nessa questão de validação, de entrar no mercado, porque tudo isso, como eu falei, é muito novo, né? E eu acho que esse apoio, assim, é fundamental. E uma coisa que eu acho que, assim, a gente tem que divulgar mais essas comunidades, porque tem muitas pessoas com ideias boas, mas que não sabem por onde começar, que era o meu caso. Eu tive muita sorte, né, que o Edgar, ele me auxiliou nesse processo, me apresentando a comunidade, e para mim, assim, foi maravilhoso, está sendo. Legal, muito bom. E, bom, vou aproveitar o seu gancho aí, né, já que você falou que tem que divulgar mais as comunidades. Você sabe de cabeça aí algum canal de contato para Tambaqui? A gente tem que já jogar. Eu posso passar o telefone aqui da comunidade, do WhatsApp, que eu participo, se vocês quiserem, a gente já disponibiliza. Não. Telefone não, calma aí, senão a gente também vai falar coisa errada aqui na nossa live. Mas depois a gente abre. Gente, tem a LGPD, né, que a gente tem que ficar de olho aí, porque hoje, até para nós, Danilo, isso é muito importante, tá? Uma coisa que nessa coisa do digital, das startups, atentas à LGPD, gente, que o mês que vem está entrando e vem com tudo, né? A gente teve até que fazer uma adaptação no nosso programa, criptografia, enfim, todos os cuidados para não ter problemas, né? Boa. Eu passei aqui para nossa Procura o Sebrae Rondônia, tá? Sebrae Rondônia está interligado com o Tambaqui. Vou pedir para botar na tela o Instagram da Tambaqui Valley aí, ó, que daí já é um jeito de se conectar. Só mandar direct aí que sempre a gente responde. Boa. Continuando aqui, bom, vou aproveitar também essa visão, essa perspectiva do empreendedor e vou voltar para você, Luiz, que eu sei que você passou por 2 programas de aceleração como empreendedor, né? Se não mais, né? Que eu não lembro aqui, mas eu sei que tiveram 2 muito relevantes na sua vida aí. Queria que você mencionasse também um pouquinho dessa perspectiva, né? De alguém dentro do programa vivendo um ambiente com várias startups. Tá, foram mais, foram 4. Então, isso é muito legal. Quando eu lancei minha startup, criada dentro de um Startup Weekend, então já fica aí um disclaimer da importância de eventos em comunidade, de participar e de se jogar literalmente na experiência empreendedora dentro desse cenário, eu tive a oportunidade de se acelerar tanto no Startup Chile, quanto no Seed, quanto no Vale do Silício, e por fim, nessa interação aí com o Porto de Roterdã, que acabou culminando um pouco tempo depois com a minha saída da operação do negócio. Mas o grande ponto, o grande ganho no que diz respeito à comunidade, na minha figura empreendedora ainda na época, era poder retornar ao ecossistema, seja presencialmente ou digitalmente, com novos conhecimentos. Cada saída que você faz, cada interação que você faz em outro ambiente, você volta com mais conhecimento, com mais maturidade. Então, acho que o que o Steve Blank e o Brad Feld defendem muito no que diz respeito ao ambiente de desenvolvimento de startups faz muito sentido no que diz respeito à liderança da comunidade está na mão de quem está empreendendo, né? Então, quando a gente olha, por exemplo,
cases como o da Regina, que estão literalmente na linha de frente do seu negócio, colocando o negócio para o mercado, né? Essas pessoas, de fato, são quem tem a visão real do momento do empreendedorismo dentro das suas cidades, dentro das suas regiões, dos seus estados. Então, ter a figura empreendedora trazendo informações, trocando informações, conversando com quem está no início da jornada ou pedindo ajuda para quem já está lá na frente, essa é a base fundamental do ecossistema. E eu pude viver isso e ver isso, primeiro em Recife, mas eu sempre me conectei com outros ecossistemas, sempre conversei com pessoas de outros ecossistemas, que é uma coisa que o cenário de hoje permite muito, e eu acho que isso também é fundamental. Então, acessem a rede do Tambaqui Valley, acessem a rede da Manguezal, acessem a rede da 011, acessem a rede do Rapadura Valley, todas as comunidades. Se você puder estar lá dentro, se você puder conversar com as pessoas, converse, interajam, você vai, de fato, descobrir muita oportunidade, muita gente capaz de abrir seus olhos para algumas questões que você hoje tem dúvida. Então, acho que a comunidade tem esse grande mérito, esse grande tesouro, que é capacidades e competências que muitas vezes a gente desconhece, a gente só descobre quando a gente está de alguma forma conectado. Infelizmente, não necessariamente presencial, né, de forma presencial, mas felizmente cada vez mais e mais fácil com coisas que estão geograficamente distantes da gente. Eu acho que vale esse tipo de posicionamento, principalmente se você está à frente de uma startup. Então, use a sua liderança natural para ajudar também a desenvolver sua comunidade. Boa. Vou ficar em você, Luiz, só para dar mais uma forçada aqui positiva no assunto, que a Regina trouxe um exemplo, né, bem valioso ali da Tambaqui, que ela acabou tendo uma ajuda direta ali para conseguir tirar a tecnologia do chão, né, o que a gente sabe que é difícil. Eu queria que você voltasse aí para o seu tempo de CID, né, Minas Gerais, ali BH, e contasse um exemplo de que você foi suportado pelo resto da comunidade de startups ali. Cara, os 6 meses em BH, eles foram um MBA. Na época, 2014, o San Pedro Valley tinha as startups que hoje a gente tem até de capital aberto, por exemplo, como a Melius, em um processo de desenvolvimento de growth, né? Então estavam ali crescendo, se posicionando no mercado, ainda cometiam vários erros assim que poderiam matar o negócio, mas BH na época tinha uma característica que eu acho que é fundamental em toda a comunidade, é que a galera que estava empreendendo estava muito aberta à galera que estava chegando, né? Então, por mais bairrista que sejam os mineiros, assim como os recifenses, mas eles se abriram de uma forma impressionante para quem estava chegando. E falando por mim, eu tive a oportunidade, por exemplo, de me conectar com pessoas que, se fosse hoje, eu naquele momento, me conectar com uma pessoa hoje, talvez fosse muito mais difícil, porque essa galera já está num outro nível. Então, eu tive a oportunidade de me conectar, eu tive a oportunidade de entender realidades de empreendedorismo que eu não tinha. Não é porque é de BH, não é porque BH tem um ambiente melhor do que Manaus, do que Porto Alegre, do que Recife, do que São Paulo. É porque naquele lugar, naquele momento, a comunidade estava entregando o que de melhor uma comunidade pode ter, que é um ambiente aberto para troca de experiências. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Qualquer cidade tem exatamente a mesma capacidade de troca de experiências. Basta você pegar quem está empreendendo, essas pessoas, de forma natural, se abrirem para se conectar, trocar, aprender e ensinar. Todo mundo tem alguma coisa para aprender e para ensinar com outra pessoa. Então, naquele momento, eu acho que o ponto relevante na história aí é que eu pude ver, de fato, uma comunidade funcionando como uma comunidade deve ser. Não é porque alguém escreveu sobre isso, mas é porque aquilo, de fato, gera novos negócios, gera um crescimento dos negócios que estão ali começando, e os resultados a gente vê hoje, empresas de lá que estão gigantescas, empresas de lá com capital aberto. Então, isso é consequência de uma ação de comunidade. Muitas vezes a gente esquece. Uma Melius chegar no IPO, um dos fatores dela chegar lá é a comunidade que ela teve acesso 6 anos atrás. Então, a gente não pode deixar isso de lado, a gente não pode esquecer o papel da comunidade no desenvolvimento das startups. E esse exemplo do CID ele é fundamental, mas não pensa o CID/BH como um modelo. Cria o seu modelo na cidade que você está, na região que você está, você consegue criar um modelo para gerar resultados tão bons quanto. Eu acho que esse é o grande benefício hoje da gente poder olhar para o que já aconteceu ou o que está acontecendo e desenvolver o nosso.
Boa, muito legal. É isso mesmo que eu queria ouvir aí, compartilhar com a galera. Excelente. A gente tem uma pergunta da plateia e eu vou dar ela para você, Nath, por causa de uma experiência que você teve aí na sua jornada. Então, o Messi Oliveira aqui perguntou, né? Eu entrei numa empresa júnior recentemente e não conheço esse universo das startups. O que vocês me orientam? Aí eu sei, Nath, que você passou aí pela Universidade Federal de Viçosa, né? E teve uma interação relacionada à universidade, né? Ao ambiente universitário. Conta um pouquinho aí, você consegue ajudar o Messi? Vamos lá. Bom, acho que quem está realmente aí envolvido na comunidade acadêmica pode procurar o que dentro da universidade tem de iniciativas, né? Então, por exemplo, pode ter incubadoras ou programas. Então, por exemplo, lá na Federal de Viçosa a gente tinha até um programa bem legal de educação empreendedora. Hoje, infelizmente, não existe mais, que é ligado à Endeavor, que é o Bota para Fazer, mas com certeza mapear, né, quais são essas iniciativas que a própria universidade tem, já pode te dar um norte de como se aproximar desse universo, né, o que é uma startup, como que eu posso começar. Certamente deve ter alguma iniciativa. Então, eu diria primeiro, né, procure dentro da própria universidade o que se tem, até disciplinas. Hoje, isso é bem legal, que essa temática de educação empreendedora, ela vem ficando cada vez mais forte, então, agora se tem, né, muito mais fácil aí disciplinas de educação empreendedora, algo nessa linha. E também se aproximar, foi até uma dica, né? Se aproximar da comunidade startup da sua região, né? Se não tiver na sua cidade, ver o que tem mais próximo, participar dos eventos, com certeza devem ter eventos que acontecem, né? E hoje, com essa questão de tudo tá mais online, né? Eu acho que facilita bastante, tem vários eventos aí bem legais, como exemplo, o próprio case, né, da B Startup. Eu citei aqui o Startup Summit também, que eles transmitem, né, tiveram, né, nesse momento aí de pandemia, teve transmissão online. Então, assim, tem vários eventos também que podem te aproximar desse universo, tá? Mas eu diria, assim, né, procure o que tem mais próximo de você. Eu acho que a própria empresa júnior, imagino também que possa ter algum tipo de parceria, né, com a comunidade startup, ou com alguma incubadora, ou com alguma iniciativa de apoio ao ecossistema, às startups aí da região. Boa, excelente, Nath. Muito legal. E aproveitando aí, complementando a Nath, ela mencionou o case, também vou mencionar que a B Startups realiza o Startup On, né, que é um evento gratuito aí, aberto, que está acontecendo online esse ano. E daí é uma oportunidade também de se aprender um pouquinho mais aí, e se você está empreendendo, se conectar também com mentores que a gente faz através do programa. E, Messi, a gente vai chegar na Bahia aí dia 27 de outubro, então fica de olho nas redes sociais da B Startups, que você vai ficar sabendo aí. Vai ser online, então não importa em qual cidade você está, você consegue acompanhar a gente aí também no seu estado. Bacana. Vou voltar para a Regina agora também, ainda na lógica do Messi aqui, que eu gostei da pergunta, né, Regina? Você teve também esse desafio, você até contou um pouquinho no começo, né, eu estava com esse sonho, eu não sabia como fazer, e você foi atrás. Conta um pouquinho mais desse detalhe aí de você ter ido atrás, que talvez ajude aí também quem está ouvindo a gente, de como conectar, né, com a comunidade, como buscar esse suporte e também ajudar, né, como participar da comunidade. Então, eu procurei a comunidade, né, entrei em contato, já me adicionaram no grupo, e lá eu coloquei a minha demanda, o que eu queria. E veio várias pessoas conversar comigo, e foi muito bom que eu consegui encontrar alguém que realmente tinha compatibilidade com aquilo que eu queria. A gente deu muito certo, os projetos que eu tinha, a pessoa poderia me ajudar nisso. Então, assim, eu acho que foi excelente, porque, como eu falei, Danilo, se não fosse a comunidade, seria muito difícil eu ficar procurando no mercado, como é que eu vou achar um programador que queira fazer um programa, entendeu? E pela comunidade é muito fácil, porque tem muita gente que de diversas áreas fala assim, olha, você precisa de um profissional, o que você precisa? E eles já te direcionam, já te indicam pessoas. Então, assim, um conselho que eu dou para quem quer abrir uma startup, para quem quer abrir o seu negócio, empreendimento, procura, eu não sei nas outras cidades como funcionam, né? De repente, no Sebrae, procurar saber se lá tem uma comunidade, se tem um apoio para as startups. E eu acho que é fundamental ir atrás. Se você acredita no teu sonho, se você acredita no teu negócio,
Vá atrás, procura, porque com certeza você vai encontrar ajuda. E as comunidades são fundamentais. Boa, é isso aí. Eu diria, tá, complementando a Regina aí, que nas regiões, fora das capitais, principalmente, com certeza, no mínimo, você vai encontrar um Sebrae. E acho que essa é uma dica muito valiosa que a Regina deu, porque, no mínimo, o Sebrae vai conseguir ajudar um pouco, e com sorte o Sebrae vai estar conectado ao ambiente maior aí de empreendedorismo, de startups aí ao redor do próprio estado ou do país, e pode te indicar outras coisas. Mas o Luiz deu uma dica muito valiosa, né? A gente está num momento online que está todo mundo online ainda. Pelo menos 90% das coisas estão acontecendo online ainda aqui no Brasil. E ele próprio mencionou, né? A Overdrive está girando aceleração online. Tem outras, como a Darwin, que está online também. Os programas de aceleração do Sebrae estão online. Inovativa está 100% online, que a Natália também já fez parte. Então tem bastante coisa nesse momento disponível. Começar a seguir as redes aí, inclusive de cada um das instituições que nós representamos aqui, já é um bom começo para ficar sabendo do que está acontecendo. E tem vários eventos aí rolando que ajudam quem está começando, quem está tentando crescer, quem está tentando vender e assim por diante aí, em cada uma das fases. E falando de fases aí também dessas lógicas de interação, Natália, queria que você comentasse um pouquinho. Eu sei que vocês têm uma coisa, talvez não esteja na sua gerência, mas eu sei que você tem conhecimento, que tem uma iniciativa muito legal da CAT, que eu conheci há uns 2 anos atrás, que são os comitês, que acabam sendo um momento de interação aberto, né, que não são só startups participando. Conta um pouquinho disso para a gente, que eu acho bem bacana. Legal, Danilo. Aqui a gente chama de verticais de negócios, né, que são esses comitês aí por temas. Na verdade, a gente tem as verticais, que são por segmentos de mercado, e também a gente tem os grupos temáticos, que aí são temas transversais, né. As verticais, né, eu até comentei que são 11 que a gente apoia, e realmente, assim, é o momento isso não é só para os nossos associados, então, para quem não é associado também, tem um período ali que ele pode participar, pelo menos para conhecer, e depois, né, decide se quer fazer parte efetivamente daquele grupo. Mas é um grupo realmente que todo mundo tem que colaborar de alguma forma. Então, sempre tem um líder, que geralmente é o diretor dessa iniciativa, que é um empresário do próprio ecossistema, que realmente vai fazer trazer as iniciativas, promover o diálogo. Então, tem desde, né, traz parceiros que possam falar de conteúdos, né, uma capacitação, até né, alguma grande empresa para poder falar o que ele está buscando enquanto oportunidades de soluções. Então, por exemplo, ontem mesmo a gente teve uma reunião da Vertical Varejo, em que a gente trouxe uma grande empresa aí, né, do setor, que está buscando soluções para cada vez mais embarcar aí, fazer uma transformação digital. Então, a gente trouxe para a reunião da Vertical para fazer essa interlocução. Então, assim, é um momento de muito fortalecimento entre as empresas que estão lá, e também tem, né, desde startups até empresas médias ou empresas um pouco mais consolidadas. Isso também gera uma sinergia bem bacana, né. E os grupos temáticos já são temas que independem do segmento que aquela empresa atua. Então, a gente tem desde o grupo que trabalha ajudando as empresas, né, no processo de internacionalização, então, tentando fazer pontes, né, para facilitar esse processo, trazendo conteúdos. A gente tem o grupo de investimento, que daí a gente faz parcerias com fundos de investimento para fazer essa interlocução, né, apresentar as nossas empresas que buscam esse tipo de recurso. Então, o grupo investimento a gente está falando aí de investimentos um pouco mais robustos, né, eu diria que é de seed até montantes um pouco maiores, série A, série B. E a gente tem um outro também, que é a rede de investidores anjos, aqui do estado de Santa Catarina, que é um outro grupo também, que aí existem 2 vertentes. Existem as pessoas físicas, né, que querem investir em startup, então a gente apoia elas, junto com a Anjos do Brasil, a como fazer esse processo, e apresenta, né, empresas também para apresentarem seus pitches, suas soluções para esse grupo de investidores.
A gente também tem um outro grupo, que aí esse é bem legal, que é o Mulheres ACAT, onde a gente reúne as lideranças femininas, não só lideranças formais, mas interlideranças também, para fomentar esse, né, para que mais e mais mulheres possam fazer parte desse universo de tecnologia que a gente, né, ainda sabe que carece um pouco da nossa presença feminina. Então, é um momento de compartilhamento, um momento para dividir os desafios, então, é um grupo bem bacana também. Então, essas 11 verticais e esses grupos temáticos, eles são abertos, né, então, empresas que queiram fazer parte também podem, né, só entrar em contato com a gente através do site ali da CAT e que a gente faz os encaminhamentos para apresentar essas iniciativas e como participar de uma das reuniões, um dos encontros. Boa, muito bom. E é exatamente o que eu queria ouvir também, um pouquinho dessa lógica, né, de que existe a comunidade aberta maior, aí no caso de vocês, Startup SC e a própria comunidade de Florianópolis, mas existem também os temas dentro da comunidade, né, então temas de mulheres, temas de investidores, temas de verticais de negócio, e também ainda existem as comunidades que eu chamo de fechadas, né, que tem ali regras para entrar, regras para participar, pessoas gerenciando, então tem uma série de outras lógicas que também fazem parte da comunidade como um todo, né? E existe uma vantagem e ganhos específicos para participar de cada uma delas, mas é sempre válido estar envolvido aí naquilo que faz sentido para cada um dos empreendedores ou das pessoas interessadas. E nessa lógica, tá, vou explorar um pouquinho mais esse ambiente de comunidades fechadas. A gente tem aí, né, historicamente, um nicho de comunidades que são talvez algumas das mais desejadas pelas startups, que são os portfólios de investimento, né? Aquelas comunidades que fazem parte de um fundo de investimento e onde só as startups que foram investidas participam. E esse é o caso dos bets de aceleração da Overdrive, certo, Luiz? Queria que você contasse um pouquinho, né, como que é a dinâmica de quem está dentro aí desse portfólio de vocês. Cara, isso primeiro faz parte da base da nossa cultura. Então, assim, desde antes do programa se tornar um programa remoto, a gente sempre estimulou a troca e as conexões entre as pessoas que fazem parte do nosso contexto de aceleração. Exemplo, a gente acelera uma startup cujo empreendedor tem muito conhecimento na parte de omnichannel. Então, eu sabendo disso, quando uma outra startup tem alguma dificuldade neste setor, em vez de eu responder, buscar um mentor, buscar uma informação na internet, eu conecto com aquele outro empreendedor que tem esse conhecimento. E dessas interações surge oportunidade de negócio. Hoje, por exemplo, quando a gente seleciona as startups para os bets novos, eu já estou pensando naquela startup que se encaixa com alguma do meu portfólio para gerar algum tipo de interação, para gerar algum tipo de nova oportunidade, para casar o serviço de uma com a outra, para dar, de fato, suporte ao mercado. Então, essas comunidades internas, né, dos grupos de aceleração ou das estruturas de aceleração, elas são fundamentais. É como você pegar um grupo de aluminais de Stanford, por exemplo. Ex-alunos de Stanford, naturalmente, se eles estudam junto, eles trocam ideias, eles se conectam, eles fazem grupos ali para gerar oportunidades. Eu acho que a aceleradora acaba tendo um pouco dessa cara também, muito pela estrutura de turmas, né? Como a gente cria grupos específicos para acelerar, esses grupos eles interagem muito ao longo dos 6 meses e, eventualmente, a gente expande isso para todos os grupos anteriores, né? Então, a gente cria ali uma comunidade interna. Como você disse, ela é uma comunidade fechada porque ela tem uma característica comum de ter sido acelerada, por exemplo, mas, na real, ela é aberta a todo tipo de discussão e todo tipo de conexão que aquelas pessoas possam fazer. Mas eu acho que é um grande benefício, principalmente como primeiro passo daquela relação de confiança, que é uma das coisas que geralmente alguns empreendedores falam, alguns empreendedores também, tipo, dizem, será que eu posso me abrir? Será que eu posso contar o que eu estou fazendo? Então, quando você começa a fazer isso dentro de uma estrutura controlada, você vai se soltando para trazer mais, para compartilhar mais, e eventualmente você vai expandir esse comportamento para as comunidades abertas. Então, acho que a importância desses grupos está mais nessa linha. Legal. Muito interessante, né? E é exatamente isso, né? E eu quis puxar um pouco desse assunto e vou levar ele para uma segunda pergunta agora para a Natália, porque, de fato, a gente tem aí uma concepção
ainda relativamente problemática ao redor do país, né, das pessoas não entenderem o valor de estar num programa específico de aceleração, ou até de ser investido, porque às vezes a pessoa pensa, puta, mas esse dinheiro desse investimento não é exatamente o que eu preciso, ou não é a quantidade, não é uma quantidade absurda, e daí a pessoa só olha para o dinheiro e não olha para todo o resto que vem junto, e que, como já foi mencionado aqui, às vezes é mais valioso do que o dinheiro em si, né? Era o próprio caso do Cid, né? O dinheiro nem era tanta coisa assim, mas a troca era um negócio incrível ali. E eu sei que essa realidade existe também ali na CAT, Natália, queria que você contasse um pouquinho, né, quando tem os programas, independente dos tipos de programas que tem muitos ali na CAT, como que é, né, esse momento aí para os empreendedores e o ganho dele. Uhum. Até legal, só puxar só para não perder a linha ali, uma coisa que o Luiz falou que eu queria resgatar, que eu acho super incrível, assim, nessa questão do senso de comunidade e tal, até eu esqueci de comentar, nesses grupos, né, das verticais de negócio, por exemplo, são empresas de um determinado setor que, inclusive, são concorrentes, e elas se ajudam, e elas fazem trocas, né, e ter esse mindset mesmo, né, de que a colaboração, a cooperação, ela está acima de tudo, e ela é muito benéfica, né, então, fazer parte dessas comunidades com esse pensamento, ele é muito rico, né, e não que, a gente está aqui, eu tenho uma empresa ali que uma startup aqui que está participando comigo, que é minha concorrente direta e tal, então também isso acontece e é muito evidente nesses grupos das verticais de negócios, né. Agora, com relação, né, esse ponto que você comentou, de busca de investimento e tal, assim, esse é um tema, né, bem desafiador para alguns empreendedores, né. Primeiro, qual que é o momento de buscar, aonde eu busco, então, isso é bem legal que dentro da ACAT, por a gente ter criado, assim, essas vertentes, né, se eu preciso de internacionalizar, a gente criou o grupo para apoio a isso, se a gente precisa de investimento, aí a gente tem esses dois caminhos, são os eventos que a gente faz, né, de aproximação de fundos de investimento, para startups, aí a gente sempre orienta, né, a gente faz todo um processo de mentoria, primeiro para entender se aquele é o melhor momento, né, para aquela startup, buscar aquele investimento, explicar para ela que não é só conversar, apresentar o pitch, eu acho que tem que fazer sentido, como você disse, Danilo, eu acho que até tem um empreendedor que ele fala que a gente tem que ser muito criterioso nisso, né, não é dinheiro por dinheiro mesmo, então tem que ser aquele que realmente, né, se é um fundo, se é uma aceleradora, enfim, se é um investidor anjo, que realmente vai entrar com smart money, né, que entrar com conhecimento, com conexões, com coisas que realmente agreguem, então a gente dá esse suporte aqui, né, quando é uma empresa dentro da incubadora, inclusive a gente tem um programa que apoia isso, né, que a gente chama de programa de captação de investimento, que é desde fazer um diagnóstico para entender por que você precisa do dinheiro, em que momento você está, até quais fundos fazem sentido, até essa conexão de fato, né. E quem não está dentro da incubação, né, que daí é um programa mais imersivo, a gente, né, abre alguns eventos, né, para que as startups e outras empresas possam ter esse contato com esses possíveis investidores. E até falando no caso ali que eu comentei, da rede de investidores anjo, tem sido bem legal, porque geralmente quando a empresa ela busca investidor anjo, realmente é smart money na veia, assim, né, aqui, por exemplo, a nossa experiência da rede de investidores, geralmente é um grupo, né, que investe em uma startup, então a gente teve um exemplo recentemente, um grupo aí de 10 investidores, pessoas físicas do próprio ecossistema, né, que fazem parte do RIA, investiram numa empresa aqui nossa, então, assim, tem sido muito legal, até participando, né, do comitê ali é como se fosse um conselho da própria startup, então, assim, não é só dinheiro, de fato, né, todo o conhecimento, conexão, e geralmente esses investidores são pessoas que já passaram ali, já foram empreendedores, já sabem o caminho das pedras, muitas vezes tem muito a contribuir. Então, essas são as formas que a gente tem hoje aqui de apoiar o empreendedor nessa busca de investimento e na sensibilização de que não é, né, só o recurso por si só.
Legal, muito bom. E vou evoluir aqui, talvez, para a nossa última pergunta. Depois eu deixo o pessoal em considerações finais aí também. Regina, você que está aí numa região que hoje tem menos infraestrutura, né, de suporte, no sentido de aceleradoras, incubadoras, tal, tem um pouco menos aqui do que as nossas 3 realidades, mas você tem, como todo empreendedor, a mesma dor, a mesma demanda de poder trocar e de poder aprender com outros, né? Como tem sido para você, no local onde você reside hoje, onde você começou a sua startup, essa busca por suporte, ajuda, e conta para a gente um pouquinho aí. E, de novo, eu volto para a comunidade, né? Quando a gente tem algum problema, eu volto para a comunidade. Ouvindo a Natália, a fala da Natália, do Luiz, para mim, assim, é um privilégio estar aqui, poder estar participando disso, de aprender tanta coisa no pouco tempo que a gente está aqui, mas essa questão que ela estava falando sobre os investimentos, como as startups buscam isso, né? E isso é muito importante, essa troca, esse conhecimento. Então, aqui a gente tem a comunidade, algumas startups eu já conheço, alguns cases de lá, então a gente está sempre conversando, né, o que pode ser feito, mas é um desafio constante, né? Essa questão de você ir atrás de investimento, não só de dinheiro, mas também de experiência, de smart money, né? Uma coisa assim mais voltada para a administração, de como você entender melhor esse contexto da startup. Então, eu acho que essas trocas são muito valiosas. Eu até queria ver se depois eu posso entrar em contato com a Natália, com o Luiz, até para ver mais sobre isso. E a gente falando em comunidade, né, eu acho que o que a gente está aprendendo aqui hoje, e as pessoas que estão nos assistindo, é isso, é você participar, é você estar dentro de contextos que te ajudem a abrir o teu negócio, que te ajudem a alavancar, que te ajudem a crescer. E eu acho isso, assim, para mim foi de fundamental importância participar desses cenários, dessas comunidades, desse apoio, né? Porque você precisa de apoio. Como a Natália falou, não são só empresas veem como concorrentes, mas ver como uma rede que se autoajuda. Porque se é um mercado que cresce, que todos crescem, você começa a valorizar mais. Então, o teu negócio é mais valorizado numa rede que cresce junto, né? Onde os concorrentes são bons. Então, acho que isso a gente também tem que ter essa visão. E esse contexto de grupo, de gregário, né, esse sentido de gregário, é muito importante para quem quer crescer. Eu acho que quando você tem um acompanhamento, quando você tem apoio, você cresce bem mais. Boa. Bem legal. Antes da gente encerrar, vou fazer uma pergunta rápida para vocês, aproveitando de novo aqui a pergunta de Messi, que está interagindo muito com a gente aqui. Só que em vez de só livro, vou pedir para cada um de vocês indicar ou livro, ou série, ou filme que tenha de alguma forma ajudado vocês aí em aprendizado relacionado ao mundo de startups aí. Principalmente para quem está começando, né? Vamos focar nesse público aí. Começar pela Natália. Boa. Olha, livro eu tenho, assim, para aqueles básicos, eu diria assim, aqueles que não podem faltar, eu acho que o primeiro deles é o Startup Enxuta, do Eric Ries. Para mim, ele é um livro clássico, assim, e outro que eu gosto muito, para mim, é quase digamos, uma bíblia aí para mim, que é o Manual do Empreendedor, do Steve Blank, né, que fala um pouco sobre como desenvolver uma startup segundo os 4 passos ali que ele coloca, né, do Customer Development. Então, se eu fosse indicar, eu acho que esses seriam meus 2 queridinhos e principais aí, recomendações de leitura. Olha, confesso que série e filme não é o meu forte, então vou deixar para os meus colegas aí. Não está sendo de cada, tá? Só um já tá bom. Tá tudo bem. Vamos pro Luiz agora. Boa. Como a gente está falando de comunidades, eu indico tudo que a Natália indicou também, de fato é uma base fundamental, mas eu vou indicar um lançamento recente para alguns. Eu e Danilo, a gente já está ligado nele desde o dia que lançou, de fato, que é o Startup Community Way, que é do Brad Feld, que, querendo ou não, hoje é um dos caras que mais discute sobre comunidade, e aí a gente precisa ler com um filtro.
Brad Feld é um cara dos Estados Unidos, é um cara que vive uma outra realidade, é um cara que vive, ele vive numa cidade relativamente pequena, que é Boulder, no Colorado, mas ele está a poucos quilômetros, por exemplo, do Vale do Silício, e a gente precisa ler a base de visão de comunidades e tentar fazer um filtro à nossa realidade. Um dos grandes erros que muita gente comete aqui é tentar importar comportamentos. Acho que a gente precisa entender os comportamentos e os exemplos e descobrir como é que funciona a coisa aqui. Então, de livro, eu vou deixar esse como referência, mas eu acho que, como toda pessoa empreendedora, vale a pena você ler muito sobre desenvolvimento de startups, maturidade de startups. Sai um pouco de como montar um pitch, como validar uma solução. Sai um pouco desse beabá, isso é fundamental sim, mas tenta olhar para uma coisa um pouco mais complexa, porque se você vence essa barreira básica, você vai se deparar com um ambiente extremamente complexo para você se desenvolver. Então, pega, por exemplo, como é que grandes empresas estão comprando soluções de startups, entende sobre métricas. Muitas vezes a gente perde startups incríveis porque as pessoas não sabem medir o que estão fazendo. Então, acho que, para dar dicas enxutas, eu vou nessa linha. Esse Startup Community Way vale ler com filtro, como eu falei, e conteúdos que são um pouco mais densos sobre desenvolvimento e maturidade de startups. Todos eles são válidos. Boa. Regina, sua vez. Você está no mudo ainda. Ainda cortou seu som. Ok, agora? Sim. Eu acho que o livro é importantíssimo. Acho que você lê, principalmente livros sobre empreendedorismo, né? Eu acho que, no que a gente falou aqui no contexto de você abrir uma empresa, você tem que entender não só uma startup, mas como funciona uma empresa, as métricas, crescimento. E um livro que eu indico é o do Serbassi, Segredos para Empreendedores. Eu acho que é algo assim, mas é um livro, apesar de ele parecer muito técnico, ele é muito fácil para você entender contextos de ROI, de lucros, você entende a empresa na forma de, digamos assim, uma contabilidade, porque não adianta também você querer abrir uma empresa se você não tem conhecimento sobre o que você investe, qual que é o teu retorno, que o dinheiro da empresa é dinheiro da empresa, não é seu dinheiro. Eu acho que isso é fundamental para quem está querendo empreender esse contexto de administração. É muito legal você ter um sonho, é muito legal você ter uma ideia, mas você tem que ter pé no chão nesse contexto. Né? Então, eu acho que esse livro do Serbassi para empreendedores, eu gostei muito. Né? Eu também dei uma formação na área contábil e eu acho que para quem está começando é muito interessante. E outro livro que eu acho que como empreendedor é A Marca da Vitória, do fundador da Nike. A história dele assim, ensina muita gente a não desistir. Por mais que você tenha problemas, se você acredita naquilo que você faz, no teu projeto, as coisas acontecem. As pessoas certas aparecem, você vai atrás. Eu acho que essas duas leituras eu indicaria. Para mim foram assim, bem importantes. Boa. Legal. Da Nike é bom, já li também. Muito legal. Muito aprendizado de marketing, de operação ali, valiosíssimo. Sim. E eu acho que o mais legal é não desistir, né? Por mais que você tenha problemas, mira lá na frente, se imagina vencedor e você consegue. Boa.